Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Seminarista João Manuel, irmã Amélia, amado povo de Deus, qual é a diferença entre família e ajuntamento de pessoas? Porque nós podemos estar morando na mesma casa, com várias pessoas, e não viver família. Podemos viver como um ajuntamento de pessoas. Porque ajuntamento de pessoas é muito fácil viver. Nós podemos chamar 1, 2, 3, morar junto. Nós podemos juntar o grupo do trabalho e virar um grupo de ajuntamento de pessoas. Nós podemos transformar as nossas pastorais em ajuntamento de pessoas. Nós aqui hoje temos duas alternativas. Podemos atender a convocação de Deus para o domingo e sermos uma assembleia reunida para dar glória a Deus, uma família de Deus, ou podemos ser só um ajuntamento de pessoas, em que vem para cumprir um preceito, não abre a boca para cantar nada, não abre a boca para responder nada da missa, não escutou nada direito das leituras. Viramos um ajuntamento de pessoas que saiu de casa todo mundo muito sonolento, mas que veio correndo porque a noite vai estar mais quente, talvez. É um ajuntamento de pessoas. O que vai determinar uma coisa ou outra é o propósito que eu tenho em vir. Da mesma maneira, o que vai determinar se a minha casa é uma família, um lar ou um ajuntamento de pessoas é aquilo que eu creio e aquilo que eu quero que seja. O meu lar, o lugar que eu vivo e as pessoas com quem eu convivo. Para ser ajuntamento de pessoas, como eu disse, é muito fácil. Porque o ajuntar pessoas é coisa humana. Eu determino as pessoas que eu quero juntar no meu grupo e vivo ali. Às vezes sem um propósito definido, às vezes sem uma finalidade verdadeira, porque nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante.
o cristão, o batizado, o que acredita no Evangelho e em Deus, segue aquilo que Paulo está ensinando na segunda leitura de hoje, aos habitantes da cidade de Colosso, e diz para nós nessa manhã: o que for feito, o que for decidido fazer, a maneira com a qual se vive, o modo como eu trato o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, e de dentro do meu núcleo familiar, eu retiro o meu comportamento e o meu aprendizado para lidar com todo o restante do mundo, para nós batizados, tem que manifestar a minha vontade de ir para o céu. O meu modo de viver em família precisa ser um modo céu ativado. Agora, se eu tiro isso de vista, tudo aquilo que o Senhor já criou e já fez, também cai por terra. Porque as finalidades já não batem mais. Se a finalidade do nosso Deus é nos salvar, e assim o fez, e agora não querer que nós percamos o que Ele fez, é claro que o meu estar em família precisa manifestar a minha vontade de que o meu marido vá para o céu, embora às vezes pareça que ele não quer muito. Tem que manifestar a minha vontade de que a minha esposa vá para o céu, embora às vezes pareça que ela se perdeu. Os filhos vão para o céu. Talvez hoje o maior desafio é, além da vida 2, seja educar os filhos nos valores cristãos, porque a concorrência está muito grande, mas precisa manifestar a vontade de ir para o céu, a vontade de levar para o céu. É por isso que hoje está casando muito bem. Parece que o autor do livro do Eclesiástico, que é um livro de sapiencial, de sabedoria, parece que ele começa a listar para nós uma série de comportamentos familiares, e Paulo continua na segunda leitura. Parece que sentaram juntos, embora estejam aí pelo menos com 4 séculos de distância, parece que sentaram juntos para escrever, porque cada comportamento desse, adotado ou não, vai determinar se eu quero viver família ou se eu quero viver um ajuntamento de pessoas. Agora, se eu quero que a minha casa seja uma casa de oração, como nos diz o Salmo, como nos pede Jesus no Evangelho, recuperando o Salmo inclusive, se eu quero que a Sagrada Família de Nazaré exerça a influência, a referência na minha vida familiar, que deve ser utilizada, aí teremos dificuldades. Teremos dificuldades. Não adianta nós acharmos que fazer a vontade de Deus vai solucionar todas as fraquezas humanas que carregamos. Não adianta, meus irmãos, para aqueles que casam, acharem que porque vieram à igreja receber o sacramento do matrimônio e que querem seguir a Jesus Cristo, que será simples, porque não será. O que acontece é que nós tratamos a família do jeito que a cultura nos ensina para tudo. Se você for parar para pensar, todos os aborrecimentos, ou a maioria dos aborrecimentos que temos, das tristezas, dos desânimos, são mais provocados porque nós estamos mal educados em tratar as coisas da vida de maneira superficial e emocional do que de maneira profunda. Porque quando se aprofunda em alguma coisa, o desespero não bate, a vontade de desistir não bate, uma briga familiar não é suficiente para a separação. Filhos que desobedecem não é o suficiente para nós, às vezes, até proferirmos palavras malditas em cima de nossas crianças e adolescentes e jovens. Quando se aprofunda e se percebe que família não é criação humana, mas criação divina, e se mergulha de cabeça nesse mistério,
porque o primeiro a viver em família foi o próprio Deus, a gente começa a entender que vale muito mais a pena viver os conflitos e as diferenças de dentro do nosso lar, como se fôssemos alunos de Deus. Aí nós começamos a entender que vale muito mais a pena lutar, porque nós não estamos lutando por coisas meramente humanas. Nós estamos lutando por coisas muito maiores, que é o céu. Ora, o padre dizia que o primeiro a viver em família foi Deus. Vamos lembrar da Trindade Santa, que é o único Deus, mas que no seio divino já convivem as três pessoas desde toda a eternidade. Não é um ajuntamento de pessoas. É Deus que se comunica entre si para promover uma comunicação a nós. É uma família que decide viver como família para comunicar aos que estão fora que viver em família vale a pena e que lutar por ela vale a pena. Por isso é criação divina. Foi o Senhor que escolheu pisar o chão de uma casa, de um lar, aliás, de um casamento que nem estava para acontecer mais. Quando Maria o concebeu. Ontem eu brincava que José, quando a gente ouve o evangelho de hoje, parece que José fazia questão de dormir bastante para receber um sonho, um aviso. Ontem eu dizia que eram 4 sonhos, mas são 3. Só no evangelho desse domingo, José tem 3 sonhos de aviso de Deus de coisas a serem feitas. E aí você pode pensar, não, José está robotizado, né? Está condicionado. José só faz alguma coisa se dormir e sonhar. Para ajudar os dorminhocos de plantão, né? Eu acho que eu vou dormir. Mas graças a Deus José dormia e prestava atenção, até em sonho, do que o Senhor lhe pedia para fazer. E interessante que a atitude de José quando acordava, segundo o evangelista Mateus, era sempre a mesma. Ele seguia um roteiro já. Acordava, pegava a mãe e o menino e ia, na primeira vez, para o Egito. Depois, recebeu o sonho, acordou, pegou a mãe e o menino e foi para Israel. Depois, o terceiro sonho, recebeu o aviso, pegou a mãe e o menino e ao invés de ir para a Judéia, que seria o lógico, era a sua terra, foi para Galileia, foi para Nazaré. O roteiro espiritual que hoje o Evangelho nos determina para José deveria ser o roteiro espiritual que nossas famílias adotassem. Às vezes em sonho, às vezes numa missa recebemos um sinal de Deus, às vezes é numa canção que ouvimos, às vezes é num padre na televisão que estamos assistindo ou no rádio, às vezes é num retiro que fazemos, às vezes é dirigindo que nós temos um insight. Não acredite que seja só você, mas é coisa de Deus te dizendo, meu filho, minha filha, as suas escolhas passam pela sua vontade de ir para o céu, inclusive a santificação da sua casa, a não desistência do seu casamento, não parar de rezar pelos seus filhos rebeldes, não parar de acreditar que a sua esposa vai ficar mais calma, não parar de acreditar que o seu marido vai deixar de ser relaxado, vai te ajudar até a lavar um copo se for necessário. Acredite nesse milagre. São coisas pequenas do dia a dia que às vezes nós nos perdemos. E Satanás está de olho, né? Num grito que se dá, vai lavar esse copo, sai desse sofá. Num grito que se dá, é um alerta que o inferno recebe. Vai, que ali já estremeceu. Cada injustiça cometida, cada acusação feita, cada julgamento, cada falta de diálogo, cada noite dormida sem perdoar o seu cônjuge,
é um alerta que você dispara no inferno para dizer: vai lá, que aquele leito já está comprometido, já faz eles acordarem de mal, sem se olharem, sem dar bom dia, sem dizer te amo, desculpa, vamos começar de novo. Cada brecha que damos é um disparo de sirene que toca no inferno, irmão e irmã, porque Satanás não te quer casado. Satanás não te quer educando seus filhos para o céu. O inferno não quer que a sua família dê certo. E a gente precisa trabalhar para que o inferno não tenha força sobre nós. Essa homilia não é sobre o inferno, mas é sobre o céu, que já foi conquistado e que a gente não pode deixar de ir com a nossa família. Não desistamos. Cada conflito, seja do núcleo que nós vivemos familiar, seja do nosso núcleo com outros núcleos familiares da nossa família, não podem ser suficientes para nos provocar ódio, falta de perdão, falta de diálogo e de desistência das pessoas. Nós não somos eleitos, não fomos eleitos por Deus, nem salvos na cruz para sermos um ajuntamento de pessoas. Nós fomos salvos na cruz para sermos família, na igreja, em casa, no trabalho, seja onde for. Esse é o nosso testemunho. Nós cremos nisso e assim precisamos viver sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,